Olá, irmãos. Eu saúdo a todos com a paz do Senhor. Esse é o programa As Festas de Israel, que vai ao ar pela TV Manaim da Igreja Cristã Maranata. Ao meu lado está o pastor Ricardo Azevedo. Nós estamos falando diretamente de Portugal. Pastor Ricardo, a paz do Senhor. A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor a todos os nossos irmãos que estão conectados conosco pela TV Manaim. Amém. Hoje nós vamos falar sobre o Dia da Expiação. É um termo muito conhecido dos irmãos, certamente. É o dia chamado Yom Kippur, do hebraico. Mas antes de entrar, eu gostaria de fazer uma recapitulação daquilo que nós temos trabalhado nessas festas até hoje. Então, nós fizemos um programa com uma primeira apresentação das festas todas. São 7 festas, são 4 festas da primavera e 3 festas do outono. Nós vamos falar rapidamente, certamente será colocado no painel, na tela, para que os irmãos possam acompanhar. A primeira festa, a festa da Páscoa, também chamada de Pesach, e ela é comemorada no 14º dia do primeiro mês, no mês chamado Nissan, que corresponde ao nosso março e abril. Todas essas festas estão elencadas e descritas no livro de Levítico, no capítulo 23. Então, Páscoa, nós já vimos. A segunda festa, a festa dos pães asmos, também conhecida em hebraico como Matzot, e é comemorada no dia 15 do primeiro mês, mês de Nissan, que corresponde ao nosso março e abril. A terceira festa da primavera é Primícias, também chamada em hebraico de Bikurim. Dia 16 do 1 ela é comemorada, do mesmo mês de Nissan, que corresponde ao nosso março e abril. E a quarta festa da primavera, chamada de Pentecostes, ou a festa das semanas, que em hebraico se chama Shavuot, mês de março. Aí já é o mês de Sivan, no dia 6 do mês 3 ela é comemorada. Aí nós, no último programa, falamos da primeira festa do outono, que é a festa das trombetas, também conhecida como Rosh Hashanah ou Yom Teruah, que aí é no primeiro dia do 7º mês. Observem que aí é o mês de Tisrei, que corresponde ao nosso mês de setembro e outubro no nosso calendário ocidental. E hoje nós vamos falar da festa de Yom Kippur, que é no 10º dia do 7º mês, mês de Tisrei, que está lá em Levítico 23, de 26 a 32. E eu só quero ler o começo desse versículo, o versículo 26. Também falou o Senhor a Moisés, dizendo: porém, aos 10 do 7º mês será o dia da expiação. Tereis santa convocação e afligireis as vossas almas e oferecereis oferta queimada ao Senhor. Então, meus irmãos, nós observamos que o Yom Kippur, para Israel, é um dia de jejum, nós podemos dizer um dia de perdão nacional dos pecados. E, profeticamente, nós vamos analisar, mas fala do momento da segunda vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, né? Do dia do arrebatamento. Então, o Yom Kippur tem como base esse versículo que acabamos de ler, o verso 26 do capítulo 23, mas vai até o versículo 32. O Yom Kippur, em hebraico, significa o dia da expiação. É um dia de confissão de pecados, o dia conhecido como o dia do perdão. É o dia mais solene, mais sagrado no calendário do povo judaico. Israel, nesse dia, ele para totalmente as suas atividades. Ele é celebrado para expurgar os pecados. Eles confessam os pecados
permanecem em jejum, eles preparam toda a alimentação antes desse dia, para que nesse dia eles não façam nada, só oram, jejuam e deixam a alimentação para o final do dia da expiação, final do jejum. Então, nós observamos, meus irmãos, alguns textos importantes que eu gostaria de ler, que está em Números capítulo 29, que eu deixei aqui um jeito para abrir para os irmãos, Números 29, no verso 7, que diz assim: E no dia 10 deste 7º mês, tereis santa convocação e afligireis a vossa alma. Nenhuma obra servil fareis. Então, os irmãos observam que a aflição da alma, desde o pôr do sol da sexta-feira, né, do dia anterior, até o pôr do sol do sábado, é esse dia de arrependimento. Então, essa santa convocação, uma assembleia solene, eles não fazem nada, como eu disse, é um dia de descanso absoluto. Pastor Ricardo, e o sumo sacerdote entrava uma vez por ano no Santo dos Santos com sangue para expiar os pecados. Isso está descrito em Levítico 16, eu gostaria que você pudesse ler para nós, em Levítico 16, que é onde o povo de Israel é orientado. Gostaria que você lesse lá, Levítico 16, pode ler o verso 1, só para a gente ter uma ideia de como Arão tinha que entrar no santuário, né? E também o verso 3, o verso 1 e o verso 3. Levítico 16, 1 e 3. A Bíblia da folha fina, pastor Gerson. Mas dá para ler aí, vamos lá. Levítico 16, 1 e 3. Diz assim: E falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os 2 filhos de Arão, quando se chegaram diante do Senhor e morreram. Verso 3. Verso 3 agora. Com isto, Arão entrará no santuário, com um novilho para expiação do pecado e um carneiro para o holocausto. 4 também? Pode ler o 4. E vestirá ele a túnica santa de linho, terá ceroulas de linho sobre a sua carne, cingir-se-á com um cinto de linho e se cobrirá com uma mitra de linho. Estas são vestes santas. Por isso banhará a sua carne na água e as vestirá. Muito bem. Esse texto é um texto extraordinário, porque ele apresenta toda a orientação do Senhor para o dia da expiação, quando o sumo sacerdote, só o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, nesse dia da expiação, no Santo dos Santos. Então, é muito interessante porque no verso 12, pastor Ricardo, diz assim: tomará também o incensário cheio de brasas de fogo do altar, de diante do Senhor, e os seus punhos cheios de incenso aromático moído, e o meterá dentro do véu, e porá o incenso sobre o fogo perante o Senhor, e a nuvem do incenso cobrirá o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. E é muito interessante isso, por quê? Porque o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos e o altar de incenso era empurrado para dentro do Santo dos Santos. Em Hebreus capítulo 9 também fala sobre isso e repete essa orientação. Hebreus 9 é muito interessante, 9:3. Mas depois do segundo véu estava o tabernáculo, que se chama o Santo dos Santos, que tinha o incensário de ouro e a arca do concerto. Ou seja, nesse dia em particular, o incensário era colocado dentro do Santo dos Santos, certamente para que aquele ambiente ficasse cheio daquela fumaça, né, do incenso, para que o sumo sacerdote não contemplasse a arca diretamente a olho nu e não morresse.
Então, é um detalhe muito interessante que está aqui em Levítico 16 e Hebreus capítulo 9, verso 3 e 4 mostra isso. Então, meus irmãos, para Israel, era isso que nós falamos, a purificação dos pecados nacionais e individuais. E também eles faziam como se fosse, pastor Ricardo, assim, uma reconciliação do povo com Deus. O povo de Israel até hoje celebra essa festa e é um momento de arrependimento profundo, de introspecção, de humilhação. Então nós observamos que essa festa é uma festa muito interessante. Ela durava um só dia, como nós explicamos aqui, né? Agora você podia falar um pouquinho dessa aplicação profética para a vida da igreja, pastor Ricardo? Tem uma pergunta aí, né? É verdade, vamos começar com uma pergunta, né? Por que a igreja aguarda com ansiedade esse dia? Ou seja, o dia da expiação final da igreja. Qual é a aplicação profética para a vida da igreja? A nossa primeira expiação já foi feita lá na cruz do Calvário, com a morte e a ressurreição de Jesus, onde ele tira toda a culpa da nossa alma, do pecado que estava sobre nós, e ele salvou a nossa alma ali. Né? Certo. Interessante que a história do Velho Testamento é belíssima, mas era transitória, né? Ela era profética e transitória. Sim. Agora aqui não. Jesus agora, ele como o sumo sacerdote perfeito, com seu sacrifício perfeito. Por que é um sacrifício perfeito? Porque ele morreu e a perfeição estava em vencer a morte. Ele não ficou na sepultura. Todos os sumos sacerdotes do Velho Testamento, todos morreram. Jesus, o nosso sumo sacerdote perfeito, porque ele morre, ele derrama o seu sangue biológico, ali na cruz do Calvário, mas ele ressuscita. Então, a perfeição da ressurreição. Além dos sacrifícios que eram contínuos. Exatamente. E o sacrifício do Senhor Jesus foi único, né? Ele entrou uma única vez no Santo dos Santos. Isso está em Hebreus. Logicamente, né? Vou ler aqui porque é muito interessante esse texto. Hebreus 9, 11, 12 diz assim: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, que maravilha, não feito por mãos, isto é, não desta criação. Leia o 12 também, o 12 por favor. também. Nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Pastor Ricardo, posso ler o 15? Claro. Diz assim: e por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Glória a Deus, ele cumpriu o Yom Kippur, né? Ele entrou essa é a parte profética, né, da primeira expiação. E para nós agora, qual é o significado? Exatamente, hoje ter uma vida plena diante do Senhor, com essa primeira expiação de Jesus, né? Jesus cumpriu profeticamente o Yom Kippur ao entrar no Santos dos Santos. Lá atrás era o sumo sacerdote, todo ano tinha que ser feito isso. Né? E até hoje essa festa ainda tem o seu valor para Israel historicamente. Agora Jesus cumpriu para a igreja isso, não havia mais necessidade. Isso. Ele não ofereceu o sangue de animais, ele ofereceu o seu próprio sangue, que é o seu Espírito Santo, que mais à frente podemos ver sobre isso, né? Como oferta perfeita. Exatamente. E eterna. Né? Agora, pastor Ricardo, a Bíblia diz que haverá um dia em que aquilo que é corruptível se revestirá da incorruptibilidade. E aí será cumprida a palavra que Paulo diz lá em 1 Coríntios 15, tragada foi a morte na vitória. Aí, com isso, o que vai acontecer? O grande dia, portanto, o dia da expiação da igreja é o dia do arrebatamento, pastor Ricardo e irmãos. E a igreja sabe quanto tempo vai durar essa festa. Quanto tempo vai durar? A Bíblia diz que no verso 52, né, de 1 Coríntios, diz: no momento, num abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados.
A trombeta soará num instante, a igreja será arrebatada num instante, mas nós viveremos eternamente com o Senhor. Uma festa eternal, né? Uma festa eterna. Enquanto Israel historicamente vive as suas festas, que são bonitas, mas nós teremos em breve uma festa eternal, né? O Maravilhosa. Senhor na glória, né? Por isso que a igreja clama, Maranata. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Porque esse momento que nós vivemos, o momento do princípio das dores, é uma hora aflitiva, mas a igreja clama, né? A Bíblia diz que a natureza geme, nós também gememos, e o Espírito Santo geme, intercedendo por nós de forma inexprimível, né? Com gemidos inexprimíveis. Então nós aguardamos a redenção do nosso corpo, quando aquilo que é corruptível, como nós vivemos, será transformado em incorruptível, num corpo incorruptível. Nunca mais, meus irmãos, iremos sofrer, nunca mais iremos chorar. O Senhor enxugará toda lágrima, pastor Ricardo. Na eternidade não haverá pranto, choro, nem ais, nem dores. Esse dia, o dia glorioso da volta de Jesus, do arrebatamento da igreja, nós ouviremos o toque da última trombeta. Então, nosso corpo será transformado a exemplo do corpo do Senhor Jesus quando ele ressuscitou. E nós subiremos e teremos o nosso encontro com o Senhor, inicialmente nas nuvens, e ele nos levará para a grande festa, a festa das bodas do Cordeiro. Então, para nós, o grande dia da expiação é o dia do arrebatamento. Exatamente, estamos aguardando, ansiosos por esse dia, né? Exatamente, essa festa solene e gloriosa. Exatamente, a nossa existência em função desse dia, né, pastor Gerson? Acordamos clamando por esse dia, vivemos o nosso dia de trabalho, no nosso coração, sempre orando para que o Senhor volte logo, né? Maranata. Maranata. Ora vem, Senhor Jesus. O Senhor Jesus vem. Isso é uma Muito bem, bênção. meus irmãos, então com essa festa, nós encerramos a sexta festa, a festa da expiação, Yom Kippur, uma das festas mais solenes do Senhor para Israel, mas para nós também. Será uma festa gloriosa, a obra redentora do Senhor Jesus na cruz. Ele se ofereceu como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, mas ele também entrou como nosso sumo sacerdote. E agora, na consumação dos séculos, mais uma vez, de uma vez por todas, ele entrará, né? Ele já entrou no santuário e fez um único sacrifício, sacrifício eterno, para que nós tenhamos segurança do dia do arrebatamento. Que Deus nos abençoe. Até o próximo programa. A paz do Senhor a todos. A paz do Senhor, pastor Gerson, a paz do Senhor mais uma vez aos nossos queridos irmãos que estão conectados conosco pela TV Manaim.